Se tem uma coisa que muda na nossa vida é quando a gente tem filhos, tá? Eu que o diga. Sou mãe de primeira viagem e eu posso dizer a vocês, a vida da gente muda muito quando a gente se torna mãe. E assim, tem muitas pessoas que dizem, ah, não, romantiza a maternidade é difícil. De fato, gente, a maternidade sim, é difícil em alguns momentos, tá? A gente não adianta dizer assim, ah, porque uma coisa boa não tem suas dificuldades. Tem. Mas isso não é motivo pra gente viver reclamando, tá? E eu não vim aqui pra reclamar da maternidade. Eu vim aqui dizer que de fato a vida muda porque isso é algo óbvio, né? Só que, por que eu vim falar sobre isso, né? Porque eu percebi que o nascimento do meu filho Levi trouxe algumas mudanças na dinâmica entre mim, né, e o pai dele, né, que é o meu amor. Teve algumas mudanças no nosso relacionamento, que exigiu bem mais da gente maturidade para entender que agora a gente tem uma nova prioridade, que é o nosso filho. Porque muitas vezes o casal, quando é só os dois, né, eles planejam as coisas, né, tem o tempo deles, se organiza e, enfim, dá tudo certo, né? Cada um conversa com o outro, se planeja e as coisas acabam dando certo. Só que quando tem um filho não é bem assim, né? Meu filho, ele é bebezinho, ele vai fazer 2 meses amanhã, né? É, eu escolhi o tema do mês-versário dele de Batman. Tem gente que vai dizer, ah, mas esse negócio de mês-versário é besteira, não sei porque as pessoas investem nisso. Gente, eu acho assim, eu não sei se eu vou ter outro filho, tá? Isso é uma coisa que eu tava conversando com ele, a gente deixou em aberto, não sei se eu vou ter outro filho. Então, o que eu penso, eu quero aproveitar e fazer pelo meu filho, assim, coisas que eu acho interessante, né? Que o tempo não volta, né? Já se foi um mês dele, agora é 2 meses, enfim, daqui a pouco ele tá com um ano aí andando pela casa. Então, assim, eu quero aproveitar e poder fazer com meu filho aquilo que eu puder fazer, né? Eu queria fazer o newborn com ele também, né? Com o David, só que ele não quis fazer. E eu poderia fazer sozinha, né? Só que também já tinha passado o tempo de recém-nascido. Então, acabou que eu não fiz, né? Talvez ele seja filho único, né? Minha mãe não quer. Minha mãe quer que eu tenha mais um filho. Mas é aquilo, né? Ter filho é muita responsabilidade. Enfim, voltando ao assunto. Eu percebi que deu um pouco abalada no nosso relacionamento depois com o nascimento do nosso filho. Por quê? Porque demorou um tempo também, né? Pra o meu amado perceber que agora não dava pra fazer as mesmas escolhas, né? Eu percebi que ele queria muitas vezes, tipo, fazer algumas coisas que não dava. Por exemplo, chamava pra ficar mais tempo com ele ali, por exemplo, na sala, e às vezes eu não podia, porque eu tinha que dar atenção pra o Levi, que chorava muito. E assim, ele não pegou chupeta, né? Porque teria facilitado pra mim se ele pegasse chupeta, pelo menos a fase inicial, porque ele era contra a chupeta, eu também, por causa da formação dos dentes, atrapalhando a questão da amamentação. Só que existem alguns momentos que seria muito bom se ele conseguisse pegar a chupeta, né? Só que infelizmente ele não pegou. E, assim, pra quem é da saúde, vai dizer que foi maravilhoso, né? Inclusive, a enfermeira que tava fazendo pré-natal comigo, ela disse que foi maravilhoso, né? O fato dele não pegar chupeta, nem mamadeira, porque isso atrapalha a amamentação. E lá na frente também a questão de tirar a chupeta da boca é difícil, depois que a pessoa pega o costume, né? A criança pega o costume e fica mais difícil de tirar. Então, pra quem é da saúde é ótimo, mas pra mim, que sou mãe, eu não consigo fazer nada em casa porque tudo ele chora. E é normal, é da fase dele. Então, por isso que eu tô dizendo, eu não vim pra reclamar, porque eu entendo que é da fase. Mesmo sendo mãe de primeira viagem, eu pesquisei bastante a respeito da maternidade e eu sei que é normal. Só que eu saber que é normal e ter algumas coisas que são normais não significa que não sejam cansativas, né? Muita coisa é cansativa. Então, assim, se você não for, tipo, pra maternidade já preparado, de que sim, vai ser cansativo, de que o seu parceiro tem que entender, as coisas vão ser difíceis, tá? É muito importante que o homem nessa fase, né, de filhos pequenos, entenda que as coisas não vão ser da forma como era antes, né? Ah, eu quero viajar. Ah, eu quero sair pra ir ali. Não é simples assim, né? É com quem a criança vai ficar, porque a criança não pode estar só nesses primeiros meses, não tem nem como eu deixar nem com alguém, né? Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu encontrasse alguém para ficar com a criança por muito tempo. Por exemplo, minha mãe, ela ajuda bastante, só que assim, eu nem consigo deixar muito tempo com ela porque ele chora querendo por mim.
E é normal também dessa fase, né, da esterogestação, né, que é até os 3 meses. O bebê, ele vê a mãe como igual a ele, né, ele não se vê como um ser independente. Então, ele só quer a mãe, mesmo que ele seja, né, bem tratado, bem cuidado e tudo mais, né, receba carinho, afago, ele vai querer sua mãe. E faz parte do desenvolvimento. E é importante que tenha esse contato, né? E assim, a gente teve que conversar bastante sobre isso, porque muitas vezes, por exemplo, quando o meu bebê dormia, as pessoas dizem, né? Dorme também. E às vezes eu deixava de dormir pra ficar com o meu amado, porque era o único tempo que tinha. Então, me acabaria sacrificando meu sono. Só que depois ele ia dormir, tava de boa, pra ele tanto faz, né? Mas pra mim não. Ficava muito cansada. E isso acabou gerando muito estresse, porque, gente, ficar sem dormir é muito ruim. De fato é muito ruim. Eu acho assim que assim, eu nem importo muito com como é cansativo, tipo, estar sempre com ele no colo. Porque pra mim é muito prazer eu estar com ele no colo, né? Então eu não acho ruim. Mas então, assim, só o que eu acho ruim, principalmente nessa fase inicial agora dos 3 meses, é isso. Eu não tenho tanto tempo pra ficar com o meu amado, né? E também não consigo nem arrumar as coisas de casa também. Que foi uma coisa que eu tava dizendo pra minha mãe quando eu tava lá na casa dela, que eu passei o puerpério lá, né? Grande parte do puerpério lá. Passei um mês lá. Eu sempre disse a ela, não, quando eu estiver na minha casa, eu quero, sabe, estabelecer minha rotina. Eu tava doida pra vir pra minha casa, né? Porque eu disse a ela, eu quero ir pra minha casa porque eu quero estabelecer minha rotina, né? Cuidar da casa, fazer a rotina de sono e tudo com ele, mas não. Eu tô até rindo porque não foi nada como eu planejei, gente. Não, não é simples assim, né? Na mente da mãe de primeira viagem, ela acha que vai organizar tudo, que vai ter um roteirozinho que a gente vai seguir e que vai dar tudo certo, mas não é assim, tá? É por isso que eu acho que as mães não têm que se comparar à rede social, ao que outras mães dizem na rede social, porque tem muitas mães na rede social que dizem, meu filho dá uma noite toda, meu filho, eu fiz tal rotina e deu certo, e enfim, né? Cada caso é um caso, cada bebê é diferente. O meu mesmo, eu tentei estabelecer rotina, mas eu acho que ele tá muito cedinho, né? Tem gente que diz que pode estabelecer rotina desde recém-nascido. E assim, eu tenho me esforçado pra isso, mas nem tudo vai ser como planejou, né? Então, assim, muitas vezes eu até tava comentando com o meu parceiro sobre isso, porque ele tava dizendo sobre isso. Ele disse, eu pensava que filho ia ser diferente, ia ser mais simples, mas ele disse, mas eu tô vendo que não é, não. Pois é, gente, pois é. Não é simples assim. Então, assim, se você não for intencional naquilo que você for fazer, você não faz nada. Tipo, se você não for intencional depois que os filhos chegam pra investir no relacionamento, não vai surgir esse momento, não. Se esperar, não, deixa eu ver quando meu filho não tiver nenhuma necessidade, quando meu filho estiver ali quietinho pra eu dar atenção ao meu parceiro. Não tem esse momento, né? Principalmente agora no começo. Então, se ele não tiver, tipo, uma compreensão de que isso é normal, de que vai ser assim por um tempo até ele estabelecer uma rotina, pegar uma rotina, né? Porque a minha parte eu tenho feito, tenho me esforçado. É tanto que eu perguntei lá a, a enfermeira, né? Eu disse a ela, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque tá sendo assim, expliquei toda a situação. Ela disse, não, é assim mesmo. É assim mesmo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que tem mulher que tem, assim, sabe, força de ter vários filhos, né? Por exemplo, minha mãe teve 5. E eu disse a ela, olha, a senhora é muito guerreira. Eu não digo você, né? Porque fui ensinada que tem que chamar senhor e senhora por questão de respeito. Né? Eu disse, a senhora é muito guerreira, porque como é que aguenta, né? Lidar com 5 crianças, né? E tem gente que tem bem mais do que isso, né? Então não é reclamar, mas realmente precisa de um preparo psicológico, sabe? Para ter filhos é necessário um preparo psicológico. O parceiro também, ele precisa de um preparo psicológico para ser suporte emocional. Porque como é que você consegue ser suporte emocional da mulher se você tiver com um psicológico ruim? O homem ele tem que parar para refletir isso. E assim, o apoio psicológico do parceiro no momento da gravidez, do puerpério, é muito essencial, muito. Então, assim, é necessário ter muita empatia, se colocar no lugar, porque senão, gente, não é fácil. Então, eu muitas vezes, sim, sacrifiquei meu sono pra estar com meu parceiro. E muitas vezes ele chegou pra mim e disse assim: infelizmente, você tá me deixando um pouco de lado, eu queria que você me cuidasse mais de mim e tal. Ele falou, né?
E eu entendo o lado dele. Eu entendo que não é fácil, assim, da mesma forma que eu tô passando por uma adaptação, ele também tá passando. Só que é necessário entender que tudo é fase, né? E assim, eu sempre boto na minha cabeça isso, gente, sabe? Tudo é fase, as coisas vão se ajeitar. O importante é sempre tá buscando ali, manter as coisas alinhadas, manter o que é prioridade, né? Porque dar conta de tudo, eu já percebi que eu não vou dar conta. E não tem como dar conta. E a gente se perde e se sente sobrecarregada e muito estressada e ansiosa e tudo mais, porque a gente, no fim das contas, tenta dar conta de tudo, né? Porque as pessoas colocam na nossa cabeça que a gente tem que fazer mil e uma coisas, ser mil e uma utilidades. Só que existem momentos que a nossa prioridade vai ser uma só e tá tudo bem, né? Por exemplo, minha casa, eu queria deixar ela bem mais organizada. E tá desorganizada, mas fazer o quê? Tá tudo bem, é um processo, é uma fase. Daqui a pouco meu filho vai conseguir dormir mais e eu vou conseguir cuidar mais da casa. E é sobre isso e tá tudo bem. Então, gente, foi mais um desabafo aqui com vocês, né? De dizer que quem é mãe vai se identificar. Quem deseja ser mãe deve se preparar psicologicamente. O parceiro também tem que se preparar para ser suporte emocional, porque os hormônios da mulher oscilam muito, tá? Então, pode ocorrer brigas com o parceiro, ficar com raiva do parceiro, às vezes por pouca coisa, por bobagem, querer brigar, porque os hormônios estão assim, né? Na gestação é um alto nível de hormônios, aí depois do parto tem uma queda. E durante o puerpério, o corpo meio que tá tentando se equilibrar, tá tentando se ajustar. Então, assim, o corpo da mulher, ela passa por uma grande transformação, a mente também. Então, assim, o emocional da mulher fica diferente. Se o homem ele não tiver empatia, não se colocar no lugar da mulher, vai ser muito difícil. E é por isso também que muitas mulheres têm a depressão pós-parto, porque não são todas as mulheres que têm acolhimento, né? É bem mais fácil uma pessoa chegar para julgar os sentimentos de uma mãe do que dizer, olha, vai passar, não se preocupa. Graças a Deus eu consegui ouvir isso, né? Eu tenho uma amiga minha que chegou para mim e disse, olha, vai passar. De vez em quando ela manda para mim uns posts de motivação e tudo mais. E isso eu já disse a ela, né? Que é uma coisa que me anima muito, né? E eu gostaria muito que existisse mais pessoas assim, sabe? Mais pessoas que, ao invés de julgar uma mãe, dissesse isso, olha, que você tá dando conta, né? Que ela mandou, inclusive, uma postagem falando sobre isso, dizendo, ah, você tá dando conta, você é uma ótima mãe, né? Graças a Deus, o meu parceiro já teve momentos que ele disse isso pra mim também, que eu sou uma ótima mãe, que eu tô me esforçando, tudo mais. Às vezes até em momentos de raiva, quando ele tava falando algumas coisas pra mim, quando ele foi falar sobre mãe, ele disse, não, isso aí não. Isso aí você tá dando conta sim, você tá dando o seu melhor. E ele disse que até se surpreendeu, né? Porque quando você olha pra uma mãe de primeira viagem, as pessoas pensam que não vai saber cuidar. Não vai saber cuidar, vai deixar de tudo que é jeito. E assim, lógico que a gente comete alguns erros como mãe de primeira viagem. Mas as pessoas conseguem perceber quando você tá se empenhando ou não tá, né? E graças a Deus ele percebeu, né? Isso assim, que eu tô me empenhando e tudo mais. E isso faz total diferença, né? Você ter um parceiro que apoie você. É sobre isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.